Bem-vindo ao Oráculo Literário, uma plataforma multifuncional de crítica e tradução literária, sem frescura e sem marca-páginas com bichinhos, para quem aprecia literatura de verdade. Eu sou o Carlos e este é o Nicolas. Como vai, Nicolas? Olá, tudo bem, Carlos? Muito bem-vindos a vocês, nossos telespectadores, para mais um vídeo no nosso canal. Estamos muito felizes pelos comentários que tivemos no último vídeo, né, Carlos? Agradecemos a todos que comentaram, que estão de uma certa forma divulgando o nosso trabalho entre seus amigos ou até mesmo nas redes sociais. Nosso muito obrigado. Nunca deixe de curtir e comentar os nossos vídeos. Sem dúvidas, né? A plataforma, na verdade, ela é feita para você, não é? Que assiste aos vídeos, que nos acompanha no Instagram, que nos acompanha no Facebook. Isso é muito importante, esse retorno, não é? Com certeza. Que as pessoas até chamam de feedback. Isso é muito importante porque, na verdade, nós também temos indicações de autores que nós podemos trazer aqui, que futuramente vamos analisar, que futuramente vamos discutir. Isso é muito prazeroso, né? Que o espectador nos aproxime também de outros autores que desconhecemos, não é? Pois bem, tivemos no último mês o Edgar Allan Poe como autor homenageado, não é? Ele foi tratado na sua condição de prosador, né? de escritor de contos, principalmente, ele nunca escreveu romances, e na condição de poesia também, não é? Falamos um pouco sobre os grandes poemas do Edgar. E este mês nós vamos tratar dois autores, não é? Então será uma série, nós teremos dois autores muito importantes, de duas nacionalidades diferentes, de duas eras literárias um pouco diferentes, não muito distantes, mas de certo modo diferentes, que são Deso Costolani, que é um escritor do fin du siècle, né, que é do final do século, da virada, né, do século XIX para o XX, e o J.R.R. Tolkien, não é? Que é um escritor inglês, que é do modernismo inglês, não é? Embora muita gente o considere muito conservador, ele pertence a um período literário, e que vai ser o Silmarillion, né? Que vai ser o próximo vídeo. Então, quem está assistindo o Costolani, que vai ser o autor de hoje já, fique aguardando, porque muito em breve será lançado sobre o Silmarillion. Você que é um apreciador de Tolkien, você que é um apreciador desse autor tão importante, tão na moda, tão na voga hoje em dia, né? Entre leitores conservadores, até leitores que têm uma tendência mais à esquerda política, tem lido esse autor e tem se aficionado, né? tem se impressionado com a obra desse indivíduo, né? Então nos acompanhem sempre. Bem, a obra de hoje que nós vamos tratar é a única obra em português desse autor, não é? Eu estive pesquisando ainda hoje a respeito desse autor, e há muitas publicações em francês dele, porque ele se baseou no simbolismo francês, né, o Costolani, e então muitos franceses se interessaram em traduzi-lo para a língua de chegada, não é? E utilizaram então as obras dele, então aos romances dele, muitos poemas. O Costolani é mais conhecido na França pela poesia do que pela prosa, não é? Mas infelizmente no Brasil as coisas demoram um pouco mais a chegar, e a editora 34, uma editora que tem se destacado muitíssimo, não é? Dentro da produção brasileira de autores russos e do leste europeu, fez esse trabalho de trazer pelo menos um livro, não é? Do Costolani para o Brasil. Então o Nicolas vai comentar um pouquinho a respeito, né, da obra em si, da edição em si, não é? Que é o livro propriamente dito. Depois nós falaremos um pouco sobre a vida do autor, a condição da era literária em que ele vive, e por fim, então, alguns contos nós vamos comentar, né? Não vamos trazer enredos, porque não é a ideia dessa nossa plataforma, né? Não é trazer enredos, já há canais do YouTube que fazem isso. Nós estamos aqui mais uma crítica mesmo literária, uma análise, uma sinopse, enfim. Então, pessoal, esse livro, Tradutor Cleptomaníaco, ele não abrange só o conto do tradutor cleptomaníaco do Deso Costolani, e sim todos os outros contos relacionados ao Cornel Este, que é um personagem muito marcante em vários contos do autor. Ele é o alter ego do autor. E essa edição aqui, da editora 34, ela é chamada Coleção Leste, que abrange... É um trabalho feito com autores do leste europeu, do centro da Europa. E da Rússia também. E da Rússia também, aquela região da Polônia. E, enfim, o tradutor desse livro é o Ladislau Szabo. Ele é argentino, nascido em Buenos Aires. Ele cursou a USP, ele fez arquitetura e urbanismo e foi desenvolvendo o seu trabalho em relação a línguas e traduziu diretamente do húngaro para o português essa obra. Existe uma
uma certa defarsagem, como a gente sempre trata desses autores pouco conhecidos de outros países, porque nem sempre a tradução é boa, nem sempre há traduções, muitas vezes se há traduções demora muito para chegar no Brasil. Essa é uma edição bem recente da editora 34, que se eu não me engano ela é de 2016. Na verdade eu acho que essa é uma segunda edição, mas mesmo a primeira edição dessa obra, ela não é muito antiga, ela é de 2012, 2011 por aí. Uhum. Não é? Claro, é um autor que não é muito conhecido, né? No Brasil, obviamente, é um autor húngaro menor, como a gente chama, não é? Não é um Dostoiévski, porque a 34 lançou Dostoiévski em 1997, 98 por aí. Depois o Tolstói, ela lançou as novelas menores, né? Ivan Ilitch, a Sonata Kreutzer, né? Depois, então, a Kozak vai lançar, eu até estou usando aqui como base, não sei se você consegue ver aí, mas é o box da Kozak Naif, né? Da Guerra e Paz, do Tolstói, que eu até peguei emprestado do nobre confrade Aristeu Foloni. Se você estiver me assistindo, Aristeu, estou concluindo, faltam só 800 páginas, li 1.300, né? Então, os russos, eu queria mesmo comentar isso até, eu e o Nicolas estávamos falando antes da gravação sobre isso, né? Como há uma grande proliferação dos autores russos no Brasil, né? E um addicted, né? Uma atração pelos autores russos, porque quase todo Dostoiévski está publicado no Brasil, né? Quase todo o Tolstói, quase todo o Chekhov, né? O Gogol, todos eles estão praticamente a obra completa publicada no Brasil, né? E muitas vezes traduzida direto do russo, como o Rubens Figueiredo fez no Guerra de Paz, Ana Karenina, na Kozak, na extinta Kozak, e que agora a Companhia das Letras adquiriu os direitos e republicou. Foi uma publicação muito bonita também. Mas os autores do leste europeu parece que tem uma quebra ali no meio, entende? Você tem autores húngaros muito bons, por exemplo, que são muito desconhecidos no Brasil, né? Poucas pessoas o conhecem. Claro, é muito importante ler Dostoiévski, é mais importante ainda ler Tolstói, não é? Mas os autores húngaros são de grande valia, né? Eu lembro de dois que são muito importantes que eu li, não é? Que é o Sándor Márai, né? Que a Companhia das Letras publicou há bastante tempo já, não teve um sucesso de vendas muito grande, mas é um grande escritor. Eu li As Brasas dele, que é um livro que não é muito grosso, um livro bem fininho, mais ou menos no tamanho, em extensão do Cleptomaníaco, do Kostolany, que é um livro que retrata, é um romance curto, que é magnífico. Então, se você tem esse livro em casa, você já viu ele no sebo, compre. Não é? Eu não sei se a Companhia das Letras ainda publica esse livro, não sei se já não foi esgotado, né? Mas você, leitor, procure, dê uma olhada nas livrarias mais importantes, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas olhe as 3, 4 mais importantes do Brasil, e olhe no Estante Virtual, que é uma rede de sebos, né? Eu falo o nome porque não é um sebo só, são vários. E dê uma olhada lá, porque lá com certeza vai ter As Brasas do Sándor Márai. Depois a gente bota ali na descrição o nome do autor, né? Porque os nomes húngaros não são muito fáceis. Sim. E tem o Imre Kertész também, que é um autor húngaro que foi prêmio Nobel de literatura. Eu li um livro dele chamado Liquidação, que é um livro magnífico, também publicado pela Companhia das Letras. Ele já não é tão desconhecido por ser prêmio Nobel, já teve um reconhecimento maior no ocidente, né, do planeta. Mas mesmo assim ainda é muito pobre em relação aos autores russos que todos nós conhecemos, né? Quem está assistindo o canal provavelmente já leu Dostoiévski alguma vez na vida, ou leu alguma noveleta, ou as grandes obras do Tolstói, não é? Então são autores muito reconhecidos, e os húngaros nem tanto. Mas eu vos asseguro, né? E o Nicolas com certeza, porque ele leu também o Kostolany e até leu outros húngaros com certeza, sabe que a qualidade do leste europeu, não só da Rússia, de todo o leste europeu é magnífica. Não só os húngaros, né? Os poloneses, os letônios, os austríacos, que na época pertenciam à Áustria-Hungria, então era o Oriente Europeu, né? Agora já não mais, a Áustria agora é um país do Ocidente, mas era um império unificado, né? Até mais ou menos o século XX ali, né? Pertencia à mesma região. Gostaria de comentar acerca de outro escritor muito pouco conhecido, o escritor húngaro. O nome dele é Sándor Leonard. Ele escreveu um livro que foi publicado primeiramente pela Kozak Naif, a extinta Kozak Naif, chamado Vale do Fim do Mundo. Esse autor, Sándor Leonard, ele saiu da Hungria e veio morar em Dona Ema, em Santa Catarina. O livro dele é pouquíssimo conhecido, tanto que a Kozak Naif só fez 2.000 tiragens do livro, ele é extremamente raro. E nesse livro o autor trata o choque de realidade que ele teve, dentre outros temas, de quando ele veio da Hungria para Santa Catarina. Vale muito a pena o livro, tem umas passagens muito interessantes a respeito dessa mudança abrupta de cultura do autor
vale muito a pena. Vale do Fim do Mundo, Sandor Leonard. Excelente autor. E você tem a perspectiva também, estamos enrolando um pouco porque realmente é uma literatura muito variada, né? É muito estranha, muito exótica, né? Então nós temos que dar uma para você leitor que já conhece a literatura húngara, magnífico, não é? Mas para quem não conhece, é uma literatura que precisa ter um certo suporte para a gente inserir o Kostolany, não é? Porque, primeiro, é um autor que não é muito recente, é um autor do fim do século, então é um autor de 1800 ele nasceu em 1895, 85, e morreu em 1936, então você pode ver que ele está no século XX, né, no começo do século XX. Então não dá para a gente inserir diretamente a obra, porque isso vai ficar estranho, né? Então, é importante às vezes ler um autor como o Nicolas comentou, que é um autor que se inseriu no cotidiano brasileiro, não é? Claro, essa obra deve estar bem cara hoje, né, provavelmente, porque é uma obra praticamente deve estar esgotada já, né, não sei. Então ela não deve estar muito barata. Mas se você puder ter acesso a essa obra, às vezes por meio de bibliotecas ou qualquer coisa assim, é importante, não é? Porque ali você vai ter a noção básica do que é um autor húngaro, não é? Bem, então, sem mais delongas, como que eu conheci o Kostolany, né? Eu conheci o Kostolany em uma entrevista que eu assisti no YouTube, entre dois ícones da literatura, que é o Antônio Lobo Antunes, que é um autor que nós vamos futuramente analisar aqui no canal, não é? Que é um autor português, muito conhecido em Portugal, muito traduzido, tem publicação dele no Brasil. Se você está curioso, já leia, né? Os Cus de Judas, Fado Alexandrino, A Comissão das Lágrimas, é um autor magnífico, um autor muito importante, muito faulkneriano, não é? E ele estava tendo um bate-papo, assim como nós aqui, com o Georg Steiner, né? Que é um grande crítico literário, franco-inglês, não é? Professor de Cambridge e tudo mais. E o Antônio Lobo Antunes citou o Kostolany. Eu não conhecia o Kostolany. Eu conheci o Marais, como eu disse, e o Kertész. Já tinha lido esses dois, mas não conhecia o Kostolany. E ele citou o Kostolany como um dos autores mais importantes, não só de gosto e preferência pessoal, ele sempre voltava a ler o Kostolany, não é? Nós até vamos colocar esse link dessa entrevista, porque vale a pena você assistir. E como também influenciador na obra dele, né? A forma como ele cria o enredo, que depois vamos discutir e tal, a ironia, tudo isso, se encontra no Lobo Antunes. De forma meio diferente, mas se encontra lá, não é? Então eu conheci o Kostolany por meio dessa entrevista, né? O Lobo Antunes praticamente indicou essa obra, não é? Então, veja bem, não é? Outro autor que indicou, que depois eu fui procurar, foi o Otto Maria Carpo, não é? Que nós já citamos no vídeo anterior sobre ele, né? O Carpo vai ser sempre repetido, e 3 repetido, e 4 repetido aqui, porque ele foi o grande produtor, né, da história da literatura ocidental, dos ensaios reunidos. Ele trouxe autores até então desconhecidos no Brasil, inclusive o Franz Kafka. Ele fez um resgate desses autores. Que hoje é tão importante, não é? O Kafka, um autor hoje que praticamente todo mundo leu, a Metamorfose, o Artista da Fome, qualquer coisa assim. Então é um autor que nós sempre vamos trazer, né? Ele chama o Kostolany, em vez de ideias, de Desidere Kostolany, ele torna ele afrancesado. E ele nem fala do tradutor cleptomaníaco dos contos, ele fala dos romances. E fala da grande importância da influência poética simbólica francesa para o Kostolany. Inclusive, na história da literatura ocidental, ele fala sobre o simbolismo francês, não é? Ele começa falando sobre o simbolismo francês, fala sobre o Mallarmé, sobre o Rimbaud, sobre esses grandes autores franceses, e ele já adenda no húngaro. Ele vai direto para o Kostolany e diz, olha, é um grande autor formal francês, entende? Um autor que vai usar a métrica, um autor que viveu em França um tempo, se eu não me engano, não é? Sim. Então é um autor muito afrancesado, então o Carpo nem vai tratar ele como húngaro, vai tratar ele como um francês, um simbolista francês. Então, veja só, né? São dois grandes autores indicando, né? O Carpo e o Antônio Lobo Antunes. Interessante que, fazendo um adendo, Carlos, na tua frase, é muito interessante também que alguns contos do Décio Kostolany não são situados em Budapeste, mas também há contos em Paris. Ele sempre faz um intercâmbio entre essas duas cidades, a cidade que ele nasceu e a cidade que, de certa forma, acolheu o seu trabalho também, principalmente com a pesquisa dele sobre o simbolismo, porque ele era um grande fã de Charles de Baudelaire. Então, sim, a influência do Kostolany na França foi, claro, muito mais impactante que no Brasil, né? Por exemplo, o Guerra e Paz do Tolstói. Na verdade, o Oriente Europeu se influenciou muito pela França. Guerra e Paz, eu sempre brinco, está mais escrito em francês do que em russo. Se você lê em francês, leia Guerra e Paz, porque ele é todo em francês praticamente. Metade do livro é em francês. Porque é uma grande influência, né? E é claro que no Kostolany não vai ser diferente. Ele viveu em Paris um tempo e ele se influenciou muito pelo simbolismo, não é? E aí houve a troca cultural, não é? Os franceses também vão se influenciar muito pela produção dele, não é? Porque é uma produção francófona, como a gente chama,
e é uma produção que tem esse intercâmbio cultural e linguístico, não é? Porque eu li alguns artigos que dizem que a estrutura linguística, a estrutura formal da obra dele, não é, poética, ela tem muito da sintaxe francesa. Então ele é mais francês do que húngaro, não é, em certos aspectos. Isso é muito importante ressaltar, não é? Então nós vamos falar agora um pouquinho sobre a biografia dele, né? O Nicolas vai comentar um pouco sobre a vida dele. Nós não vamos nos aprofundar muito, né? Sim. Porque não é a ideia do canal, mas é claro que é importante pelo menos situá-lo, né, antropologicamente, socialmente no contexto da literatura. Bom, pessoal, o Décio Costellani, estou aqui com a minha cola porque eu prefiro usá-la do que falar baboseira para vocês. O Décio Costellani ele nasceu em 29 de março de 1885 na cidade de Szabadka, pertencente ao Império Austro-Húngaro na época. Aqui cabe, eu acho, um pouquinho de história. O Império Austro-Húngaro ele foi desmontado ao término da Primeira Guerra Mundial. O autor nasceu no início do século XX. Final do século XIX, exatamente, não é? No Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro ele foi desmontado com o término da Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Saint-Germain, porque a Áustria-Hungria fazia parte da Tríplice Aliança, e como a Alemanha, que era o expoente da Tríplice Aliança, foi acusada e condenada, sendo culpada pelo início da guerra, houve diversos tratados que puniram a Alemanha e seus aliados. No caso, o mais conhecido é o Tratado de Versalhes, que diz respeito só à Alemanha, mas não necessariamente ele é o único. O Tratado de Saint-Germain ele desmontou o Império Austro-Húngaro, que como havia o pan-eslavismo dentro do Império Austro-Húngaro, e ele fazia parte da Tríplice Aliança, também sofreu suas condenações. Temos o Tratado de Sèvres, que desmontou o Império Otomano, e depois temos o Tratado de Trianon, que desmontou uma parte da Hungria, o Tratado de Nilo, que também não cabe falar agora. Mas é importante ressaltar que 3 impérios tiveram fim com o término da Primeira Guerra Mundial. O primeiro é o Império Russo, que com a morte do czar Romanov e a família dele, o Império Russo foi esfacelado e começou a tirania dos bolcheviques. O Império Otomano é o império que mais perdurou até se dissolver também, se dissolveu também. E o Império Austro-Húngaro, que no caso trata-se do Costellani, ele nasceu lá. Essa cidade atualmente ela é conhecida como Subotica, que pertence à Sérvia atualmente. Então, vamos falar agora sobre o autor. O autor, ele, com 23 anos, ele começou a trabalhar efetivamente em relação à literatura. Ele virou editor no jornal em Budapeste. Ele trabalhou tanto com a prosa quanto com a poesia e ele também traduziu algumas obras. É importante ressaltar que ele traduziu Shakespeare do húngaro, Baudelaire, temos também o Hinkel e a Lewis Carroll. E ele foi um dos membros da revista cultural Nigar, que é uma revista, de certa forma, com influência francesa, mas também houve uma contribuição húngara para ela. Provavelmente simbolista, não é? Simbolista. Nós não tivemos acesso a esses exemplares, Exatamente. mas porque essas revistas eram muito efêmeras, não é? Havia 2, 3, 4 números, aí a revista sumia, criava-se outra. Isso foi muito comum no início do século XX, principalmente com os ismos, não é? Não só modernismo, mas todos os ismos. O autor Costellani, nos primeiros livros que ele publicou, eram contos, e sofreram forte influência do simbolismo. Depois ele teve uma experiência de romance, mas foi bem pouca, e logo depois ele retomou com os contos e publicou alguns poemas. E dia 3 de novembro de 36, ele morreu aos 51 anos de causas naturais. Isso é um pouco da biografia bem simplificada do nosso autor. Também acho que não vale a pena se aprofundar muito, Carlos, até porque a gente traz uma análise em si da obra dele. Até porque o leitor também, né, a gente não considera você parvo, não é? Então você que nos assiste, você provavelmente vai se interessar e vai pesquisá-lo, não é? Em teses de mestrado, doutorado, não sei se só no Brasil, mas com certeza em inglês, se você lê inglês ou francês. E vale ressaltar também que, como ele é um autor pouco conhecido no Brasil, existe uma grande dificuldade em obter a história do autor. A gente sabe que nessa atual cidade onde ele nasceu existe uma estátua e uma placa em homenagem ao autor, mas não há maiores informações. Eu até entrei na internet, eu tentei procurar livros que tratem do autor e eu tive muita dificuldade em ter a biografia do autor. Até a editora 34 traz uma bem breve explicação sobre a vida do autor, que é muito menor do que eu trago aqui. E é como a gente sempre fala, né? Esses autores poucos conhecidos não tem... E também a questão geográfica, não é? Um indivíduo que não nasceu, por exemplo, eu nasci no Brasil,
não é? O Machado de Assis. Machado de Assis não nasceu no Brasil, o Brasil nunca se dissolveu, nunca se reunificou, então você sabe exatamente onde ele nasceu e toma mais informações, né? Mas esse indivíduo nasceu na Sérvia, entende? Nós temos que tratá-lo como húngaro, porque ele nasceu na época no Império da Áustria-Hungria. Então houve muitas quebras, teve a guerra ali, teve a guerra da Sérvia, teve não sei o quê. Isso tudo destruiu coisas, destruiu dados, destruiu arquivos nas bibliotecas provavelmente. Isso dificulta muito, até provavelmente para quem é húngaro, não é? Para analisar e pesquisar isso, porque você é um húngaro, você está vendo na Hungria hoje, não na Sérvia. Você tem que se deslocar de lá para ir à Sérvia para pesquisar um autor que é húngaro. Vale a pena ressaltar também que o território, né, falando da cidade, falando do território onde fica a cidade dele, a província de Voivodina, ela sofreu 3 tipos de administração. Nós teve a administração dos Habsburgo da Áustria, teve a administração austro-húngara e teve a administração otomana. Então teve um jorro de culturas diferentes que de certa forma agregaram ao trabalho do autor, mas que também torna difícil reconhecer os nuances das influências dele devido à grande gama de influências que aquela parte do território sofreu. Esta aqui é a obra, eu vou aproximar mais de vocês porque nossa câmera não ajuda muito, não é? Nós vamos colocar o nome dele também, tanto na descrição do vídeo quanto no título, não é? Porque há muitas formas, como eu disse, de escrever o nome dele, não é? Como é um alfabeto diferente, você vai ter enormes formas de grafar isso, não é? Por exemplo, o Karpov é chamado de Desidere Kostolany, não é? A editora 34 provavelmente usou um termo mais, digamos assim, eslavo, não é? Com Deso Kostolany, não é? Então, é uma publicação bastante curta, eu não vou mentir a vocês, ela tem 130 páginas exatamente, aí aqui atrás tem uma pequena biografia dele, não é? Deixa eu mostrar aqui para vocês, não sei se dá para ler, mas pelo menos para desencargo de consciência, não é? E ele, claro, esse livro ele não publicou esse livro como tradutor cleptomaníaco e outros contos, né? Esse aqui foi uma seleta feita pela 34 de contos dele, eu nem sei se ele publicou um livro de contos, ele publicou contos esparsos, eu acho. Contos em jornais em sua maioria. Maioria, o trabalho dele comum, né? Como editor. Isso era muito comum no século XIX e XX, eles não publicavam livros inteiros. O próprio Tolstói publicou A Guerra e Paz em Partes, não é? Então deixa eu até contar aqui, são 2, 4, 6, 8, 10, 12, são 13 contos curtos, né? O mais longo eu acho que é o Presidente, se não me engano, 30 é o mais longo. São contos bem curtinhos que você pode ler muito rapidamente, provavelmente. Todos com o Cornel West como personagem. Todos com o alter ego dele, não é? Então é um livro bastante prazeroso, ele é um livro curtíssimo, um livro bem simples. Uma ironia bem ácida, um humor bem rebuscado. É um trabalho bastante interessante da 34, né? Então a tradução, como o Nicolas falou, é do Ladislau Sabo, né? Que é um autor, é um tradutor, eu acho que é autor também, acho que ele publicou alguma coisa de poesia, se eu não me engano, argentino, né? Claro, húngaro, de ascendência húngara provavelmente, né? Deve falar o idioma para fazer a tradução, não é? Então é um livro bastante interessante, eu li-o há alguns tempos, não é? Eu estive relendo alguns contos, não reli todos de novo, mas alguns dos contos são bastante peculiares e chamam a atenção, principalmente o primeiro conto, né? Que é o Tradutor Cleptomaníaco, que é o conto que abre a narrativa, não é? Que é o mais importante, que é um conto sobre metalinguagem, né? É a literatura dentro da literatura. Eu devo dizer que, eu até anotei aqui na minha colinha, né? Essa metalinguagem dele vai para um ponto muito importante para nós latinos, que é o realismo mágico, não é? Que é a grande obra do Garcia Marques e do Jorge Luis Borges, né? Do Borges, que um é colombiano, o primeiro colombiano, o segundo argentino, e eles vão usar essas características talvez inconscientemente, não sei se eles o conheciam o Kostolany. Provavelmente o Borges sim, que era um grande erudito, mas o Garcia Marques, que era mais popular, provavelmente não conhecia o Kostolany. Mas eles, querendo ou não, absorveram essa característica do realismo mágico. Mas não é aquele realismo mágico absurdo, não é? É um realismo mágico de uma coisa absurda, mas não uma literatura absurda. Como que eu vou explicar para vocês? Resumindo o enredo, não é? O tradutor, ele é contratado, né? Ele traduz um romance inglês, não é? Sim. Romance inglês ele vai traduzir, e ele começa a roubar objetos de dentro da tradução dele, não é? Ele rouba uns lustres, umas joias, qualquer coisa assim. Dinheiro. Ele vai roubando dinheiro, tudo isso literariamente falando. Então ele vai excluindo as palavras do conto, não é? Onde o livro trata que tem 3 lustres, na hora da tradução aparecem 2 lustres. Ele vai fazendo esses pequenos furtos
durante a tradução que ele faz do inglês para o húngaro da obra que ele é incumbido de traduzir pelo editor, o chefe dele, né? No caso, Carlos, é bem interessante dizer que o início desse conto, além dos outros contos, eles sempre começam numa rodinha de amigos, ou eles estão reunidos num café, e é assim que começa o enredo da obra. Acho que isso até é uma característica da Belle Époque, né, Carlos? Esses cafés. Nós temos naquela época da Belle Époque, bem famosa na Alemanha, Alexanderplatz, que era uma praça que a maioria das pessoas no final de semana se reunia para tomar um café. A própria Champs-Élysées, não é, em Paris, que vai ser o território do Consolani, ele vai viver a Belle Époque, não é, em Paris. E vai pegar toda a Belle Époque praticamente, vai morrer em 36, vai pegar ali a Belle Époque 1910, mais ou menos, até 1920, 1925. Vai pegar todo esse tempo, né, da Belle Époque, e isso vai, claro, influenciar a Hungria também, né? Vai influenciar toda a Europa, né? A própria Alemanha vai se influenciar com essas características. Mas uma coisa muito importante desse conto, né, o que é a tradução cleptomaníaca, não é? É uma crítica ao tradutor, não é? É a velha frase italiana, né? Tradutore e traditore, né? O tradutor é um traidor. É a supressão de coisas, é o que fizeram muito com o Tolstói, não é? Os franceses. Eles ficavam incomodados com as repetições excessivas que o Tolstói fazia no russo e suprimiam as palavras, suprimiam as repetições e trocavam por sinônimos, ou substituíam, ou mudavam a sintaxe da frase para não ter que repeti-la, trocavam por pronomes, entende? Então é uma questão da tradução, uma crítica à tradução, não é? Então, embora você tenha, é quase como um Kafka, não é? Você tem uma literatura, é fantástica, é fantástica, é fantástica, mas sob esse manto, sob esse lençol fantástico, você vai ter uma crítica social, política, intelectual, no caso desse conto, não é, do tradutor que destrói a obra, né, inicial e torna ela uma obra totalmente diferente. Lembrei agora, o Kafka, propriamente, ele é boêmio, né, ele é da Áustria-Hungria também, não é? Então, a gente trata, eu até imagino ele mais como alemão, como qualquer outra coisa, não é? Mas ele é da Áustria-Hungria, ele é da mesma região do Consolani. Né? Ele foi mais afamado no Brasil, não é? Sim. Mas em questão dele, ele também pegou a Belle Époque, pegou todas essas condições de uma Europa feliz antes da Primeira Guerra Mundial, não é? Aí na Primeira Guerra, ali de 14 a 18, já a Belle Époque já começa a se enferrujar um pouco por causa dos conflitos, obviamente, né? Os grandes países são envolvidos em conflitos, os grandes países da Belle Époque são envolvidos em conflitos, a França principalmente, né? Vai ficar praticamente destruída, né? Por isso que não houve vencedores na Primeira Guerra. Então, o Consolani vai ver todo esse turbilhão. Isso fica claro nos contos dele. Se você fizer uma análise um pouquinho mais profunda, sair um pouco dessa camada de verniz da metalinguagem, do realismo fantástico, você vai ver toda uma crítica social, a guerra, a política, a antropológica, toda essa condição do europeu do século XX. A ideia do nosso canal não é fazer uma resenha da obra, mas eu acho que cabe só situar você, leitor, o início desse conto, o Tradutor Cleptomaníaco. O conto começa numa roda de amigos, e nessa roda, obviamente, está o Cornel West, o famoso Cornel West, personagem presente em todos os contos desse livro. E eles começam a tratar do Galos, que é um personagem, eu não vejo o Galos há um bom tempo, como é que ele está? Ele está arruinado. Então, esse Galos, ele é um jovem muito talentoso, ele é fluente em diversos idiomas, mas ele está bem mal financeiramente. E um desses amigos da roda se comove e resolve ajudá-lo, conseguir um emprego para ele. E consegue o emprego dele falando com um amigo desse personagem que é editor. Então, o editor contrata o Galos para trabalhar na tradução de uma obra do inglês para o húngaro. Ele faz a tradução em tempo muito, muito curto. E o editor, ao revisar a tradução, viu que ele surrupiava certos itens. E foi falar com um amigo que indicou ele para trabalhar, né? O cara tá roubando aí os lustres, tá roubando o dinheiro da obra, tá joias, uma merda, né? E o amigo fica abismado, mas como? Ele é fluente em diversos idiomas, a tradução dele é muito primorosa, e realmente o livro deixa entender que a tradução dele é primorosa, sintaticamente falando, mas ele surrupia algumas coisas. Isso é, de certa forma, o humor da obra em si, do conto. E no final, esse amigo que o ajudou acaba abandonando de vez, porque ele realmente não tinha conserto. É que ao final das contas, o que é a ironia desse conto, não é?
nós falamos o substantivo sempre, vamos dar um pouquinho de gramática, né? Nós chamamos o substantivo sempre de coisas, não é? A câmera, o tênis, a cabeça, sempre é uma coisa. Mas literariamente nós encaramos ela como um sinal gráfico escrito ali, não é? E o Costolani vai fazer o oposto. Não, é uma coisa, então é uma coisa, então eu posso roubar. Aquela palavra ali representa a coisa. Então já vamos aí para a semiótica, não é? A palavra lustre se torna o lustre. Mas ele não rouba o lustre, ele rouba a representação desse lustre, que é o que está ali escrito dentro da parte simbólica da coisa. Então o Costolani tem essa coisa do insólito na literatura dele, né? Daquilo que aparece do nada, daquilo que é absurdo. Por isso que eu disse, não é uma literatura absurda como um Kafka. É um texto absurdo. É diferente da literatura absurda de um Kafka, ou de um Garcia Marques, ou de um Borges, ou sei lá, até dos escritores de terror, o próprio Poe, não é? A literatura dele é absurda. Entende? A escrita dele é absurda, porque ele trata o substantivo como uma coisa mesmo. E o próprio editor que o contrata diz que ele é um ladrão, né? Ele só não é tido como um ladrão pelos amigos, que o tratam como cleptomaníaco. Esse também é um jogo de palavras. Para quem o conhece, ele é um cleptomaníaco, mas para quem não conhece, ele é ladrão. Então tá aí outro... É a questão social, né? Se ele é meu conhecido, então não pode ser ladrão, né? Ele é só um cleptomaníaco, ele é doente, exatamente, não é? A gente dá uma desculpa para mantê-lo ali na rede de amizade. Mas não vamos nos ater à resenha mais profunda.